Nosso tema é crianças amadas, adultos saudáveis. E sempre as pessoas nos solicitam esse tema. É culpa da Aline. A Aline está lá embaixo, vocês vão conhecer. Ela montou esse tema e o pessoal adora, né? E é interessante porque começa a fazermos pensar e refletir sobre que tipo de adulto nós queremos no futuro, que tipo de adulto nós queremos nos transformar, que é uma das grandes reflexões que a nossa querida doutrina espírita nos traz. Porque muitas vezes, quando as pessoas convidam, ou negociam a forma de a gente tratar esses temas, as pessoas sempre imaginam que, como a gente trabalha com a Turma da Mônica, os livros dos espíritos da Turma da Mônica, sempre imagina que a gente vai trabalhar com um tema voltado para o público infantil. Não? Só que, na verdade, a gente precisa trabalhar com os adultos. Porque a criançada, quando vê os livros, já era. Né? Eles se apaixonam, gostam, já foi. Mas eu preciso conversar com os adultos. Porque os adultos nós adultos, que precisamos nos conscientizar de quanto é importante trabalharmos a evangelização com os pequenos. Não é à toa que temos diversos amigos tocando na importância de trabalhar a família, na importância de nós devemos dar atenção para as crianças e até como a gente deve lidar melhor com os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Porque, como o próprio Rossandro, né, vizinho aqui de vocês, o Divaldo e muitos outros, o Haroldo, tendo sempre alertado sobre a importância de tratarmos os filhos como os nossos filhos, porque na verdade não são nossos filhos, né, são espíritos, mas tratarmos não apenas como amigos. Nós não devemos ser amiguinhos dos nossos filhos, nós temos que ter bem clara a responsabilidade que temos como adultos e sermos verdadeiros orientadores desses jovens. Porque foi assim que nossos pais fizeram, mesmo em muitos aspectos com rigidez, mas foi essa rigidez que nos transformaram nos seres que nós somos hoje. Então, eu gosto de trazer esta frase do Mestre Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence àqueles que se assemelham a eles. Interessante, porque há muito tempo atrás, nas antigas traduções, havia um pequeno ruído, onde as primeiras escrituras foram escritas no grego e no aramaico, e essa parte aqui não era tão clara. Vou arriscar aqui se é a luz, né? Não foi. No meio, pronto. Então, quando chega aqui na parte de tornam semelhantes a elas, não estava tão claro. Dava a entender que os reinos do céu só pertenciam às crianças. E aí, a gente entrava em desespero, né? Muitos adultos entravam em desespero. Passou a época de criança, a gente não conseguiu corrigir, já era. Então, agora só as crianças que salvam. Graças ao bom Deus, as informações, as traduções foram melhoradas. E hoje a gente consegue entender melhor essa passagem, que nos faz entender melhor, que trata da questão da ignorância que nós temos e, ao mesmo tempo, a percepção de como a criança recebe uma novidade, uma informação, algo novo. Porque quando a criança tem dúvida de algo, o que ela faz? Pergunta. E o adulto, quando tem dúvida de algo, o que ele faz? Finge que sabe. Vai no Google. E aí, Deus nos acuda para acreditar no que o Google nos traz, né? Então, isso é um risco. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe... tinha aqueles vendedores que batiam de porta em porta, lembra? Com os livros, dicionários. E minha mãe, como foi educada, o pai dela, ele não sabia ler. Mas ele era um pescador, morava na beira do Rio São Francisco, na Bahia, e fez questão que todos os filhos estudassem e aprendessem a ler. Todos. E foram vários. Não é igual hoje, que a gente só tem 2 e ainda reclama, né? Tem 1 e tá bom. Então, naquela época, não. Tinham 10 e por aí vai. Então, a gente começava, a pessoa passava, ela comprava um dicionário. Então, eu tinha um dicionário grosso,
né, pequeno, grosso, e tinha um dicionário maior, tinha Atlas, tinha um dicionário, um Atlas do corpo humano, era fantástico. Eu pesquisava, olhava aquilo, adorava as figuras, ler, aprendi muita coisa, a diferença de translação e rotação dos planetas eram diferentes. Nem fazia ideia, era criança, nem estudava isso na escola ainda, estava longe, uns 2 anos ainda para frente. E eu já sabia. E aí a gente começa a questionar a questão das perguntas, porque toda criança que não sabe, ele pergunta, levanta a mão. E aí nos inquieta, porque toda hora ele quer perguntar uma coisa, toda hora a criança pergunta, toda hora pergunta. E aí a gente, com muita paciência, responde todas as perguntas que a criança deseja, correto? Difícil. Pois é. Nos falta paciência para ouvir a criança, tentar responder ou ajudar a criança a buscar a resposta, o que ainda é melhor. Não precisa de respostas, todas as respostas prontas, mas oferecer o auxílio que ela precisa para buscar elucidar as suas questões. Então eu trago para vocês essas figurinhas. São crianças que estiveram na nossa história. Eu acredito que muitos de vocês vão reconhecer alguns deles. Fique tranquilo, não é parente de ninguém aqui. Então são pessoas conhecidas. Alguém aqui, nesta sala, aqui conosco, reconhece alguma dessas fotos? Sabe, conhece alguém que está aqui? Por favor, levante a mão. Pode falar, chutar. Quem? Einstein. Aonde? Lá? Porque o cabelo dele já está parecendo que vai desgrenhar, né? Quem mais? Alguém levantou mais a mão? Aqui? Anne Frank aqui embaixo? É possível, vamos ver. Quem mais? Você ia falar Anne Frank? Pronto, 2 amigas voltaram em Anne Frank. Mas... aonde? Aqui? Gente do céu. Tá vendo que a gente já pega pesado. Alguém acredita que ali é o Adolf Hitler? Alguém mais acredita? Hã? Você acredita também? Pô, você vai do extremo também, né? É da Anne Frank por Hitler. Mas por que você acha que é o Hitler? Ele já tá parecendo, vai ter um bigodinho assim? Meu Deus. Então, o que acontece? Quando a gente vê as crianças, jovens, nessa idade, nós começamos a fazer o quê? Criar expectativas com as crianças. Nós começamos a olhar os comportamentos, a influenciar os comportamentos. Muitas vezes nós olhamos para a criança mexendo com números. O que nós imaginamos? Vai dar um ótimo professor, vai ser um matemático, talvez um engenheiro. Expectativas. Quando vemos crianças trabalhando com música, vai fazer parte do coral do Viana de Carvalho. Ou então ele vai tocar. A gente começa a criar expectativas. Só que a gente nunca imagina que esse jovem pode tocar, por exemplo, num grupo de funk. A gente só imagina só as coisas boas, né? Toca Mozart, Schubert, Bach, Beethoven, por aí vai. Mas nunca imagina que ele pode fazer parte de um grupo que vai tocar outro tipo de música mais populares. O que não temos nada contra. Na verdade, se eles vierem participar de grupos de músicas populares, isso não deve ser a nossa maior preocupação, se a gente for pensar bem. Mais importa que tipo de cidadão ele vai se tornar. E que tipo de comportamento ele vai ter ao fazer parte de um grupo, de uma banda de músicas populares. Aí a gente fica tranquilo, porque a gente fez a nossa parte na orientação e educação desse jovem. Vocês estão curiosos para saber quem é? Vamos ver se vocês acertaram. Eu adoro esse burburinho. Adoro. De propósito. Sou mau. O lado mal que tem em mim. Incrível. Porque a gente nunca imagina que essas crianças vão tomar essas decisões, fazer essas escolhas no decorrer de suas vidas. Mas ao mesmo tempo nós devemos refletir que, na medida que essas crianças vão tomando essas decisões, nós
que fazemos parte da vida, do dia a dia dessas crianças, nós nos relacionamos constantemente com elas e influenciamos muitas vezes as suas escolhas. Isso nos faz refletir de diversas formas. Einstein, quando era mais novo, começou a fazer os seus estudos, a energia, os cálculos sobre a energia igual a massa concentrada ao quadrado, a energia nuclear e muito mais, teoria da relatividade. Ele tem uma célebre frase que diz: os alemães dirão que eu sou judeu e os judeus dirão que eu sou alemão. Ou seja, rejeitado por ambas as partes. Rejeitado, ele vai para fora, vai para os Estados Unidos, especialmente para Princeton. Quem assistiu Uma Mente Brilhante fala que ele já teve uma cadeira nessa universidade. E lá ele começa a desenvolver cada vez mais esses cálculos. Aí, na energia nuclear, alguns físicos americanos utilizam, né, desse conhecimento para transformar em duas pílulas. Uma é solta em Nagasaki, a outra em Hiroshima, e acaba a brincadeira da guerra para os japoneses. Eu lembro sempre, faço uma referência de igual a faca de mesa. A faca de mesa é criada para usarmos para passar manteiga no pão, cortar o pão, essas coisas, né? Mas, a depender da intenção da pessoa, da má intenção da pessoa, pode ser usado como uma arma. Então, mesma coisa com a energia nuclear. Então, aqui embaixo, vamos passar para cá. Aqui, quem imaginaria que essa criança, provavelmente nem o pai, nem a mãe dele, né, ninguém nunca imaginou, vem se tornar no Hitler. E aí não precisa nem contar histórias sobre ele, para nos lembrarmos de todas as atrocidades que foram advindas disso aí. E aqui a Anne Frank, que conviveu uma parte de sua vida justamente num dos campos de concentração criados por esse rapazinho aqui, e lá ela começa a descrever todas as situações que ela vivenciava no campo de concentração. Lá, depois passou um tempo, depois uns 3 anos, se não me engano, depois da sua desencarne, foram encontrados os manuscritos que ela tinha colocado. Veio se tornar no famoso best-seller, O Diário de Anne Frank. Aqui em cima, Madre Teresa de Calcutá, também dispensaria, mas eu vou contar duas historinhas dela rápidas. Uma delas é que ela trabalhava, muito conhecida no mundo já, né? E aí ela chega a fazer um trabalho de resgate de pessoas que eram jogadas às ruas pelas próprias famílias. Porque naquela época, na década de 80, tinha sido descoberta uma doença cruel. Ela matava indistintamente, deixava a pessoa definhada, e as pessoas começaram a achar que aquela doença era uma doença que contaminava só do toque. As pessoas ficaram com medo, era conhecida como a nova lepra. Essa doença era a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS ou o vírus da HIV. Então as famílias jogavam essas pessoas às ruas. E aí teve um momento que a Lady Di, um outro momento que a Madre Teresa foi na Inglaterra, a Lady Di, Princesa Diana, que completou 20 anos de desencarne em setembro último, ela vai, em agosto último, perdão, não, setembro, ela foi para em um encontro da Madre Teresa, e lá ela solicita a Madre Teresa, apela a Madre Teresa para fazer parte de sua ordem. Porque a Lady Di já tinha tentado por diversas vezes o suicídio, cortando os pulsos, que ela não encontrava mais sentido na vida de princesa. Aquele glamour de fachada. Imagina, ela já era queridinha da Inglaterra. Então, ela solicita a Madre Teresa. A Madre Teresa informa que: minha filha, com a maior doçura do mundo, a Madre Teresa responde: minha filha, você, na sua posição, pode fazer muito mais do que se estivesse aqui comigo. Você conhece príncipes, rainhas, reis, embaixadores, grandes empresários na sua posição, outros presidentes. Lá você pode fazer muito mais.
Aí ela foi para casa com aquilo na cabeça. Então, a partir daí, ela começou a abraçar várias causas. Começou a fazer fundações, começou a trabalhar com campanhas de doação, arrecadar fundos. E aí, um desses grupos que ela ajudou foram as crianças portadoras do vírus da HIV. Porque imagina só, se os adultos eram jogados às ruas, muitos deles eram pais de crianças porque se transformaram em portadores do vírus da HIV. Onde a gente ia encontrar essas crianças? Também na rua. Ou pior. Então ela começou a ajudar a receber essas crianças com o vírus do HIV. Então essas pessoas começaram a ter dignidade. Mesmo que ainda naquela época não existisse os tratamentos que fizessem a vida ter um pouco mais de prolongação da vida. Depois vai passando o tempo, a princesa Diana sofre o fatídico acidente, vem a desencarnar, passa, a Madre Teresa fica sabendo do desencarne, do acidente, quer ir à Inglaterra para prestar homenagem à Lady Di, só que ela também acaba adoentando, fica doente, e logo depois também vem a desencarnar. Segura essas informações, por gentileza. Vocês já estão sabendo que eu estou segurando a audiência agora, né? Que já eu volto com cenas dos próximos capítulos. já. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, de forma genial, pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos superiores a nós, bem superiores por sinal, respondem: uma recrudescência do egoísmo. Palavrão. Recrudescência significa retorno, volta com mais força. Então, o egoísmo iria ressurgir em nós. Isso nos faz refletir, porque no seio familiar está a maior condição para nós estruturarmos o cidadão que está vindo. No livro Conduta Espírita, psicografada pelo Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz, diz que nós, quando recebemos as crianças, nós somos os verdadeiros cicerones, os guias desses novos reencarnantes. Então, é nosso papel receber esses jovens e cuidar para que eles possam ter uma ótima estrutura, um mínimo de estrutura de orientação cidadã e orientação moral. Mesmo quando a gente não é, nós somos os pais. Porque quando os nossos exemplos, e a gente vai ver muito disso aqui, afetam diretamente os jovens. Não é à toa que a gente tem vários casos. Os pais estão em casa, aí toca o telefone, a criança atende. Antes disso, pouco antes, o pai fala: não quero que você minta, mentir é feio, isso não é legal. Aí a criança atende o telefone e fala: pai, é para você, mãe, é para você. Aí você: quem é? Ah, não é fulano. E não, diga que eu não estou não. Não estou não. Adiantou fazer a teoria? Porque na prática você fez o contrário. Então não tem argumento. Você não pode ter argumento. E aí quebra a estrutura da confiança da criança contigo. Ela não confia mais no que você fala. Aí depois vai passando o tempo, ela vai crescendo, especialmente naquela fase maravilhosa que é a pré-adolescência e a adolescência. E aí eles começam a ter mais liberdade, ter mais informações na escola, começa a ter mais acesso a outros tipos de informações, e aí começa a te questionar dentro de casa. E a partir daí não tem mais controle. Porque eles começam a ter informações com outras pessoas, eles têm tamanho, maturidade para poder ir a lugares que antes não iria quando eram crianças, então já pega um ônibus sozinho, né? Já pode ir ali, já pega, vai com carona, já muitas vezes dorme fora de casa, na casa do colega. Então já fica mais difícil qualquer questionamento. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, aí Kardec vai lá e pergunta:
dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque assim justificaria por que algumas crianças são tão boazinhas, tão fáceis de lidar, e outras são tão difíceis, tão complicadas. E aí os espíritos respondem: Deus criou todos nós, todos, quando eu falo todos, é todos, não tem exceção, todos os espíritos simples e ignorantes, com ausência de conhecimento, ausência de experiências. E deu a cada um de nós, uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar, grafado aqui, progressivamente à perfeição. Uma pausa aqui. Quando os espíritos respondem que deu a cada um de nós, todos nós aqui presentes, e os ausentes também, uma missão de esclarecimento, essa missão parece ser individual ou parece ser coletiva? O que vocês acham? Sem medo de chutar. Individual? Eu senti mais o individual, tá certo aí? Todo mundo concorda? Todo mundo no mesmo barco? Se afunda todo mundo junto? Sim, né? Então tá bom. Para ficar tranquilo que o barco não afunda. Ela é individual. Porque isso reforça aquilo que o Mestre Jesus, quando for questionado, qual seria o maior dos mandamentos, ele responde que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu lhes dou o outro. Amar ao próximo. Obrigado. Existe uma condicionante, não é isso? Como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso me conhecer, me entender e me amar. Porque só assim eu terei condições e ferramentas para amar ao próximo. Amar a criança. Muitos de nós, quando temos criança, a gente já fala assim, a gente ama, não é isso? Mas a gente está no processo de aprendizado do amor. Porque quando ele vira adolescente, aí mais difícil repetir essa frase, né? Muitas vezes. Muitas vezes é difícil. Né? Mas porque a gente está no mundo de provas e expiações e faz parte do nosso aprendizado. É natural. Não fique desesperado se isso vem à sua cabeça. Né? Não fiquemos desesperados. É normal, é natural. É um outro ser humano que sabe lá Deus o que aconteceu no passado. Estamos aqui para poder aprendermos a nos relacionar melhor com Ele. Então faz parte do processo. E, além disso, nesse processo de relações que nós temos, né, a gente vai indo além. Por isso que eu falo por isso que a gente entende, né, que está bem claro quando ele fala, deu a cada um uma missão e é o objetivo de esclarecê-los. O objetivo não é de esclarecer, por exemplo, comigo. Se o objetivo fosse coletivo, minha missão seria esclarecer vocês. Aí não, essa missão é muito para mim, é muito pesada. A primeira missão é de esclarecimento pessoal, de busca do entendimento da lei divina que a gente vai falar agora. Conhecer a si próprio. Conheça-te a ti mesmo. Então a gente primeiro conhece, para depois a gente poder ter condições de amar o próximo. E aí, os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina nos impõe. Então existe uma lei que rege tudo, que traz as relações de causas e efeitos, e aí nos deixa muito claro que a responsabilidade não é de outra pessoa, é minha. Não posso mais transferir nenhuma tragédia, dificuldade, coisas que eu não consigo alcançar para outras pessoas, porque eu sou responsável por isso. E aí o conhecimento é terrível, né? Porque quando a gente entende isso, a gente não tem mais aquela desculpa. Nossa, antigamente eu jogava tanta culpa no meu pai, na minha mãe, no meu irmão mais velho, no meu irmão mais novo, que ele tomou meu lugar, eu era o queridinho, agora é ele que... A gente não pode mais transferir para o outro.
E uns de nós aceitam tão bem essas provas e vai chegar mais depressa ao objetivo, alcançar a missão. Já outros de nós, só reclamam, lamentam, dificultam, jogam a culpa nos outros, e aí fica mais difícil. Permanecemos mais tempo afastados da perfeição. A reflexão aqui é que esse progressivamente vem de forma conquistada. É luta, árdua. É como o Raul Teixeira fala muito. Ser espírita não é mole. Ser espírita não é para quem quer. É para quem aguenta. Porque aí a gente não pode mais transferir problemas para os outros. É eu comigo mesmo. E a lei divina, a gente só vivencia ela praticando. Só entende ela na prática. Porque a lei divina nos lembra como se fosse a lei da gravidade. Eu não posso burlar a lei da gravidade? Não. A única coisa que me resta fazer é estudar, entender e conhecer a lei da gravidade. Quando eu conheço a lei da gravidade, aí a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, nós inventamos a roda. Diminui o atrito no solo. Andamos mais rápido, nos deslocamos mais rápido. Nós inventamos o avião. Ainda mais rápido ainda. Algo mais pesado que o ar, pega a velocidade e voa. E aí não sofre tanto o efeito dessa força que puxa todos os objetos para o centro da Terra, que é a lei da gravidade. A mesma coisa ocorre com a lei divina. Precisamos buscar entender a lei divina, porque só assim nós conseguimos entender as nossas situações, por que nós sofremos o que sofremos, por que nós sentimos as dores que sentimos, por que estamos vivendo com a família que nós estamos vivendo, porque eu tive o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o que eu posso aproveitar e aprender com isso. E aí chega na ideia do Evangelho, porque o Evangelho é a maior mensagem que nós recebemos do maior exemplo que nós tivemos na Terra, que foi o Mestre Jesus. Sei que a maioria de vocês estava esperando essa parte aqui, né? Quem aqui conhece a Turma da Mônica, por gentileza, levanta a mão. Só quem conhece, quem não conhece fica quietinho. Opa, até lá fora levantou a mão. Pronto. Eu confio em vocês, acredito em vocês. Mas quem é essa garotinha aqui de vestido amarelo? Magali. E qual é a principal característica da Magali? Comilona. Quem é esse rapazinho aqui? E qual é a principal característica do Cascão? Não gosta de tomar banho. Na verdade, não é isso, gente. Não é que ele não gosta de tomar banho. É que ele tem medo. Ele tem pavor de água. Consegui convencer vocês? Eu senti assim uma desconfiança. Não levaram a sério o que eu falei. E a gente tem que sair daqui com seriedade. Vamos lá? Ok. Vou falar aqui. Eu frequentava a doutrina espírita desde os 16 anos que eu conhecia a doutrina. Eu tinha uma amiga na época da juventude espírita, mocidade espírita, que ela tinha medo, pavor de cachorro. Mas vocês acham que é apenas cachorro grande? Tipo Rottweiler, aqueles cachorros enormes, Doberman? Não. Cachorro médio, Pitbull? Também não. Pequenininho, Chihuahua, Shih Tzu? O pessoal tá rindo lá atrás. Shih Tzu? Você acha que é isso também? Não. Até dos filhotinhos. Ela via alguém na rua carregando o filhotinho na mão. Ela olhava pro filhotinho. Ela olhava, tremia, suava frio, igual como eu estou suando aqui. Ela olhava para um lado e para o outro e atravessava a rua. Tamanho era o medo que ela tinha de cachorro. E a gente não conseguia fazer de jeito nenhum ela gostar de cachorro. Aliás, ela tocar no cachorro. Chegar perto no cachorro. E a gente perguntava, você não gosta de cachorro por quê? Ela falou, não, eu gosto de cachorro. Eles são fofinhos, é bonitinho. Mas eu tenho um trauma, não consigo chegar perto. E ela não entendia porque ela não lembrava de nada dessa encarnação que fizesse ela ter esse trauma. Então, provavelmente, é algo que remota outras vidas. Então, a mesma coisa acontece com o nosso sujinho aqui. É algum trauma.
Por isso que a turminha tentou muitas vezes dar banho nele, hoje em dia já pega leve. A mesma coisa, a gente tentou várias vezes levar um cachorrinho assim, olha, vou levar um cachorrinho, vamos levar um cachorrinho para ela. E ela desesperava, queria bater na gente. A gente tentava ajudar do nosso jeito e ela não conseguia esperar. A mesma coisa a turminha, tentando ajudar, dando banho no cascão. Convenci vocês agora? É diferente, não é? Por isso que a gente precisa entender. Cada vez que a gente vai entendendo, as coisas vão mudando. A nossa cabeça parece que explode, né? Parece que ela abre um espaço antes que não tinha. Parece igual esse salão aqui. A gente acha que é só esse salão, é só desse tamanho, né? Mas para os espíritos encarnados, ele é muito maior, não tem essas paredes aqui não. Então, quando a nossa cabeça amplia um conhecimento novo, especialmente da doutrina, parece que explode e o cérebro parece que ganhou um espaço extra aqui. Ó. Ganhou um segundo andar, terceiro, pavimento. E esse rapazinho aqui de cabelo espetado, quem é? Cebolinha. E qual é a principal característica do Cebolinha? Quer ser o dono da rua, o quê? Fala errado. Ah, quem fala errado é a gente. O Cebolinha fala helado. Troca o L's pelos L's. E esta mocinha aqui, quem é? Mônica. E qual é a principal característica da Mônica? É terrível. Toda vez eu faço o movimento para ajudar as pessoas, para todo mundo falar assim, ela é forte, pronto, acabou aí, não falar mais nada. Aí não. Aí as pessoas começam a falar, é brigona, é mandona, é baixinha, é dentuça, é gorducha. Sabe o que se chama isso? Bullying na casa espírita. Vou fazer um livro com isso. E esse rapazinho aqui quem é? É o tio? Não, não é o pai do Cebolinha, não. O pai do Cebolinha tem um cabelo espetadinho que nem o dele. Tio. Ah, vocês estão pensando em ler os livros. Ah, é o primo. Primo do Cascão. É o primo do Cascão, só que melhor. Ele é o primo espírita do Cascão. É, frequenta o Viana de Carvalho. Frequenta os grupos de estudo. A mediúnica, tudo. Participa das campanhas de sopa, faz parte do coral. Então, ele, com a ajuda da equipe do Maurício de Souza, nós conseguimos construir, trazer um parceiro. Ele é o espírita que traz as informações sobre o evangelho para as crianças. É ele que tem conhecimento sobre a doutrina espírita e leva esses conhecimentos para a turminha. Então, esse livro traz várias mensagens como esta. Se a nossa fé for do tamanho de uma pequena semente, nós poderíamos mover montanhas. Aí, a equipe do Maurício, maravilhosa, coloca quem? A Mônica carregando uma montanha. A sua personagem mais forte. O que dá a entender que ela é uma pessoa de muita fé. Né? E aí traz outras mensagens, como o perdão, o amor aos pais, a caridade. Umas coisas que você já viu, muitos de vocês já conhecem o livro. Essa história aqui é fantástica, eu conto muito com as crianças para ela. E aí tem também o livro de atividades, que vai reforçar essas informações. Tem o livro, as páginas de colorir, vários joguinhos, as máscaras para fazer o teatrinho, os adesivos e a atividade da caridade. Vai reforçar aqui na prática, para a criança lembrar. Então você faz o Evangelho no Lar, com o livro Meu Pequeno Evangelho, e depois ele faz a atividade. E também é na casa espírita, porque muitas casas espíritas utilizam o livro como reforço, né, para falar sobre a evangelização. O livro Magali e Outras Vidas vai tratar das reencarnações da Magali. Aqui nós vamos acabar mostrando a Magali lá no século passado, bem no século da época medieval, antiga Espanha, e aí ela aqui aparece. A Magali tem um gatinho. Qual é o nome dele? E que cor é o mingau? Branco. Você vê que a mesma coisa que eu estou perguntando a vocês, eu falo muitas vezes para as crianças. E é fantástico. O mingau é branco, mas aqui na época medieval ele aparece cinza. Aqui ela se apaixona, a Magali, encontra um amor. Aí um país invade, como nessa época acontecia muito, invade, toca fogo em tudo, e aí o seu namorado vai parar na história do penadinho.
Passo outros séculos depois, aí já aparece amarelinho. E aí a gente explica para as crianças, porque em cada encarnação nós viemos um corpo diferente. Por isso que ele vem com cores diferentes. Que a mesma coisa acontece conosco. Uma época a gente vem uma cor mais clarinha, outros mais moreninhos. Especialmente quando a gente vem aqui para João Pessoa, a gente ganha ainda mais ainda uma cor, né? Passa ainda mais uma reforçada da cor. E os cabelos vêm diferentes. Então as crianças começam a entender. Ah, é por isso. Então da próxima vez eu venho diferente. Ah, então fica tranquilo agora. Já entende. Tá vendo? Se a gente tivesse esse conhecimento desde quando era criança, facilitaria o nosso conhecimento hoje, a nossa aceitação, quem nós somos e o corpo que nós estamos usando, utilizando, para aprendermos aquilo que nós precisamos aprender. E aqui tem outro detalhe, falo com as crianças também. Quando, nessa encarnação, o namorado da Magali aparece em graxate, o que dá a entender que ele é pobre. Já a Magali vem num carrão, o que dá a entender que ela é rica. Então, as crianças começam a perguntar, então tio, na próxima, eu sou pobre nessa encarnação, na próxima eu venho rico, né? Falei, mais ou menos, pode ser, depende de você. Então, para vocês que vieram pobres nessa encarnação, na próxima encarnação as coisas podem ser melhores. Em compensação, para vocês que vieram um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de condições, utilizem bem o que nós temos hoje, porque quem sabe amanhã o que a gente precisa resgatar e pagar, não é isso? Então, vê como fica tudo mais fácil? Parece brincadeira, mas não é. Essa é a nossa vida, é assim que as coisas funcionam. E outra coisa que vocês não perguntaram, acho que alguém comentou isso aí. As crianças perguntam, tio, por que a Magali está adulta e as crianças estão, e o Mônica e o Cebolinha estão crianças? Aí a gente faz a brincadeira do vivo ou morto, encarnado, desencarnado, vivo, morto. E aí eu pego no contrapé, e aí uns deles encarnam antes da hora, desencarnam. É por isso. Tá vendo? Tem gente querendo encarnar antes da hora. Outros desencarnam antes da hora. Isso que acontece com nossos pais. Eles são apressadinhos e vieram na frente da gente. Mas em algum momento, todos nós vamos poder nascer na mesma época, assim como aconteceu com a turminha. Aqui diferente, um pouquinho mais velho, mais novo. Depois todos eles conseguem nascer na mesma época. Acontecerá o mesmo, muito provavelmente, quem de nós merecermos, os pais, os avós. Muitas vezes já aconteceu isso, né? Nós já nascemos com os nossos filhos na mesma época, a gente fez algo e aí agora precisamos, né, em situações diferentes. É assim a nossa vida. Tudo fica mais simples. Fica mais fácil, graças à turminha da Mônica, tá vendo? E aqui a gente finalmente vai saber se eles ficam juntos nessa encarnação atual. E também vamos saber um segredo. Como a Magali se tornou comilona. Está aqui, revelado neste livro. Vocês querem saber? Vocês querem saber? Eu acho que ainda tem mais uns 10 livrinhos lá embaixo. Façam fila, não derruba ninguém, pelo amor de Deus. E aqui a gente traz a historinha do Chico Xavier e seus ensinamentos. E aí eu vou dar uma pausinha aqui, só para falar uma coisinha. Nessas viagens que estamos tendo a oportunidade de fazer, nós temos conhecido pessoas de vários lugares do Brasil, especialmente em Minas, nós temos viajado bastante em Minas, e conhecido pessoas que tiveram contato direto, experiências direto com o Chico. E é fantástico. Eu poderia falar diversas, mas infelizmente a gente tem uma palestra somente sobre o Chico Xavier e seus ensinamentos. E a gente começa a falar sobre esses relatos. É fantástico. Coisas que a gente vê nos livros, nas histórias, mas outra coisa é você ouvir de quem estava lá. E são muitas histórias. Muitas, eu me arrepio de falar, são muito reais. Então aqui nós temos 25 historinhas. Porque o meu amigo Luiz Rua, quando eu morava nos Estados Unidos, a gente estava escrevendo esse livro e ele foi a Uberaba e visitou várias pessoas que tiveram contato direto com o Chico. Inclusive o filho, todo mundo. E aí ele começou a registrar essas histórias e depois a gente começou a trocar, né, os e-mails para poder estruturar essas histórias, claro, de forma divertida para as crianças. Então aqui a gente vai ver a historinha do avião, só que a historinha do avião é contada pelo Cascão. O Cascão primeiro conta a história, que os meninos lembram da história do avião,
Que aí estava todo mundo aviando, daqui a pouco o piloto teve a brilhante ideia, como ele sempre faz, e falar: atenção, senhores passageiros, estamos aqui sobrevoando na altitude de cruzeiro e nesse momento estamos sobrevoando o Oceano Atlântico. Pronto. Foi falar isso, Cascão desesperou. Ah, eu vou morrer. Lembrou do Chico. E aí a gente faz porque assim a gente vai fazendo com que as crianças entrem no universo de como era a situação, de como é que é o momento do aprendizado com o Chico. Porque o Chico, nos simples momentos do dia a dia, sempre nos trazia uma lição. Então aqui a turminha convida o primo André para um piquenique e acontece uma situaçãozinha que vocês vão ver no livro, e lá a turminha fica conhecendo quem foi Chico Xavier. E aqui está. Eu vou ler isso aqui porque é importantíssimo para a gente lembrar um pouco da nossa ideia de exemplo. Porque o Chico foi um grande exemplo como espírita. E esse é um grande exemplo que nós temos para a gente poder tentar entender um pouquinho, para quem sabe a gente consiga fazer com que a nossa doutrina seja cada vez mais prática, vivência prática em nossas vidas e para outras pessoas. No livro do Divaldo Franco, o livro Vida Feliz, psicografia de Joana de Ângeles. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Pessoas que estão ao nosso redor, colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, vizinhos. Imagina com as crianças. Os ditadores e arbitrários, vamos lembrar do Hitler, que falamos agora há pouco, a sós nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Ditaduras. Assim também a obra do bem faleceria, se não houvessem pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Por isso, a importância dos grupos, especialmente no que estamos aqui, os grupos espíritas. Cuida do que fales e realizes, ensejando os seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. O livro Vida Feliz, por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Não sei se tem muitos na livraria, então já como anotem aí para poder pegar na livraria. E aqui, finalmente, o último livro, o livro Outro Lar, uma viagem de muitos ensinamentos. Dessa vez, a turma da Mônica vai até o Rio de Janeiro, onde mora o primo André. Eles vão fazer uma visita ao primo André. Então eles passam o dia todo conhecendo o Rio, eles vão para o Malacanã, eles vão conhecer as praias. Aí o Cascão ouviu falar: opa, tô fora, água, tô fora. A Magali ouviu falar de um tal de pão de açúcar. Imagina, terrível. E aí eles se divertem. O dia foi tão divertido que eles nem lembraram de perturbar a Mônica. Olha só, o dia foi ótimo. E aí no final do dia, cansados, vão ter sono e vão dormir. E nesse sono, eles sonham com lugares maravilhosos, mundos incríveis. Sonham que estão voando nesses lugares. E aí o primo André entra e começa a falar. Para nós espíritas, nós sabemos que podemos visitar lugares assim. Através de quê? Desdobramento. Então nós podemos visitar esses lugares. Mas claro, isso depende dos nossos pensamentos, hábitos e comportamentos. Se nós temos dias bons, alegres, felizes, cuidando do bem, provavelmente vamos ter bons sonhos. E claro, no somatório, ao desencarnar, vamos também ir para lugares melhores. Então podemos visitar uma dessas cidades espirituais
que possa nos receber. Obviamente, o contrário não vai ser nada legal. Maus pensamentos, pensamentos perturbadores, maus hábitos, todo tipo de coisas que não sejam edificantes, sejam difíceis, ruins, prejudiciais, obviamente vai plasmar em nossas mentes sonhos mais difíceis e, obviamente, quando desencarnarmos, vamos, obviamente, visitar lugares semelhantes que estamos tendo afinidade através dos nossos pensamentos. Então é assim que funciona e é por isso que nós estamos na Casa Espírita, para poder entender cada vez mais, estudar cada vez mais e entendermos a lei divina e utilizarmos esse conhecimento ao nosso favor. Vou diminuir um pouquinho. Esse homem, ele vem adiando uma consulta há muito tempo porque ele tem medos e receios do que pode encontrar. Esse rapaz acabou de sair da cirurgia da esposa, que ocorreu bem, e ele está indo finalmente para casa. Esta senhora já está há 29 dias à espera de um coração novo. Essa família tem um filho de 19 anos ligado a aparelhos. Esta senhora não está entendendo completamente o tratamento e a doença. Já esta senhora está chocada demais para entender o tratamento e a doença. Esse senhor está esperando por 3 horas por notícias. Esta mulher com cachorro tem um marido que é doente terminal. Já a menina está visitando o pai pela última vez. Lá atrás, aquele casal está celebrando 25 anos de casamento. Conversa típica de elevador. O rapaz tem uma senhora, a esposa teve derrame e está preocupado como vai cuidar dela. Já essa senhora acabou de divorciar. E esse rapaz acabou de descobrir que vai ser pai. Este senhor tem a filha dele, vai casar no sábado. E ele está determinado a estar lá. Esse rapaz está preocupado como é que ele vai pagar por esse tratamento. Já o rapaz empurrando o carrinho. Amanhã vai ser a primeira férias deles em muitos anos. Esse rapaz em coma está a mais de 10.000 quilômetros longe de casa. Essa enfermeira está chegando ao fim de um turno de 12 horas. Esse médico está celebrando porque ele está livre do câncer já há 7 anos. Esta mãe está preocupada porque ela está na esperança de conseguir segurar sua filhinha hoje. Essa senhora está preocupada porque viram alguma coisa no seu mamograma. Já elas duas acabaram de assinar o termo de desligamento dos aparelhos. Esta moça sempre quis ter um filho. Esse garoto saltitante está finalmente ouvindo melhor. Os ouvidos melhoraram. Esse rapaz sofreu um acidente de carro há 6 meses e a dor dele não vai embora. Esse rapaz da frente acabou de descobrir que o tumor dele era benigno. O de trás acabou de saber que era maligno. Se você pudesse estar no lugar dessas pessoas, ouvir o que eles ouvem, ver o que eles veem, e sentir o que eles sentem, você os trataria de forma diferente?
Só para finalizar, lembra da historinha da Madre Teresa? Lembra, né? Vocês querem que eu conte ou pode encerrar aqui? Então tá. Quando ela desencarna, ela abre os olhos do outro lado e ela é recebida pela pessoa que escreveu isso aqui quando ainda estava aqui na Terra encarnada. E ela escreveu: o amor prova-se por feitos. Então, como posso provar o meu amor? Grandes feitos estão fora do meu alcance. Acabar com a fome na África, acabar com o desmatamento da Amazônia, acabar com a fome aqui no Brasil. A única forma de provar o meu amor é espalhando flores. E estas flores são todos os pequenos atos de amor. Pequenos sacrifícios, cada olhar, cada palavra e cada pequeno ato de amor. Que nós todos possamos colocar atos de amor, especialmente nos pequenos, mas também em todos aqueles que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, nossas vivências, experiências, que nos faz sermos um pouquinho melhores. Como o nosso querido Allan Kardec dizia, sermos como espíritas, sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Quem disse isso foi Santa Teresinha. Ela acorda e as primeiras coisas que ela pergunta é: onde está a Lady Di, a Princesa Diana? A Santa Teresinha fala que ela não está em situação difícil, acabou por um acidente, mas quando possível, sim, ela poderá vê-la. A Madre Teresa é levada até o local e quando a Lady Di acorda, a primeira pessoa que ela encontra é a Madre Teresa de Calcutá. Imaginemos esses grandes encontros. E aí, finalmente, a Madre Teresa pode dizer: agora sim, minha irmã, você pode fazer parte da minha ordem. Gostaria de agradecer a todos pelo convite, pela paciência, por estarem aqui hoje. Obrigado. E tenham todos uma ótima noite.